Dizem que situações desesperadas pedem medidas desesperadas, então vamos lá. Vamos gravar esse episódio com a minha camisa da sorte do Romário lá de 94. Produção, não tô conseguindo respirar, produção. Fala, torcida brasileira, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais uma rodada da Copa do Mundo da Rússia, uma rodada de 4 jogos, mas que teve só uma partida realmente emocionante, que foi a partida entre Nigéria e Argentina, né? Os outros jogos foram mais ali para cumprir tabela, não foram jogos tão emocionantes. A começar pelas partidas da parte da manhã, as partidas que definiram o Grupo C. Grupo C que já estava com a situação bem encaminhada, a França já classificada, a Dinamarca já com as duas mãos na classificação. A partida entre as duas seleções, então, começou num ritmo bem lento, bem naquele clima de jogo de compadres mesmo, nenhum dos dois agredindo com muita força o adversário. A Dinamarca talvez um pouco mais tensa ali, porque ainda dependia de um empate, pelo menos, para garantir a classificação. Mas conforme a partida foi avançando e o outro jogo do grupo, lá entre Austrália e Peru, foi se decidindo a favor do Peru, e aí nesse caso até a derrota classificaria a Dinamarca, aí que o jogo tomou ares de amistoso mesmo, nenhuma das equipes querendo se comprometer demais. A França ela foi para o jogo com 6 reservas, tirou 6 titulares do time para poupar, isso já mostra aí o interesse que a França tinha na partida, e até por conta disso, foi a equipe que procurou mais o jogo. Acho que os reservas ali, tentando se mostrar para o treinador, tentando se mostrar como alternativa, fizeram a França buscar mais o jogo, mas nada de entrega, né? Ninguém se superando ali, de forma que o placar acabou se revelando o que foi a partida mesmo. Um jogo para 0-0. No outro jogo do grupo, entre o Peru e a Austrália, eu não assisti, eu acabei assistindo o jogo da França, mas talvez tenha escolhido errado, né? Esse jogo do Peru deve ter sido mais interessante, afinal pelo menos saíram 2 gols, 2 belos gols do Peru, e foi um resultado que confirmou a impressão que a gente tinha, comentou no vídeo de ontem aí, das seleções. Apesar da Austrália ter um ponto a mais que o Peru e ter sido a seleção que entrou com chance de classificação no confronto, o Peru apresentou um futebol mais bonito, mais envolvente nas primeiras partidas. Merecia ter ganho da Dinamarca, poderia ter conseguido arrancar um empate da França, falhou na hora de concluir lá na frente. Ao contrário da Austrália, que se mostrou um time muito limitado. E acho que aí na partida, que eu repito, não assisti, mas o placar reflete isso aí. O Peru, uma seleção melhor, uma seleção com mais recursos, acabou vencendo a Austrália, que com isso também se despediu da Copa. Vamos passar para o grupo D então, um grupo que teve uma rodada final bem mais interessante, basicamente por causa do jogo da Argentina, porque a Islândia, que nem a gente previu no vídeo de ontem também, e ontem eu acertei todos os placares, né? Não o placar certinho, mas o resultado. E como isso é raro, eu vou ficar aqui agora também reforçando isso. Mas a gente falou que a Islândia, apesar de ter um time esforçado, um time que todo mundo gosta, justamente por causa dessa superação que eles estão buscando o tempo todo, né? Mas a superação é aquilo, uma hora você não consegue. Um time que se supera a cada rodada, não tá mais se superando, tá jogando ali o seu normal, né? Então a Islândia não conseguiu, jogou contra uma Croácia já classificada, uma Croácia que também poupou muitos titulares e ainda assim não conseguiu a vitória que poderia manter a Islândia com chances de classificação aí, né? Em nenhum momento a Islândia ameaçou chegar com a vitória, o máximo que ela conseguiu foi arrancar um empate ali, então não foi uma seleção que entrou para valer na briga pela classificação. A briga pela classificação se resumiu mesmo ao confronto direto ali entre Argentina e Nigéria. Um jogo que começou relativamente tranquilo para a Argentina foi para cima da Nigéria, disposta a resolver logo o jogo. O Messi também resolveu mostrar por que é o melhor do mundo, que briga sempre com o Cristiano Ronaldo para ser o melhor do mundo, e conseguiu logo aos 14 minutos abrir o placar 1-0 para a Argentina. Depois criou umas lances interessantes, quase fez um gol numa falta logo em seguida também.
Mas aos poucos a Argentina foi diminuindo o ritmo, a Nigéria também não agredia muito, é aquela coisa que eu já falei da Nigéria, os caras parecem que estão jogando ali para cumprir tabela. É uma equipe interessante, tem jogadores com recurso ali, mas sinto falta da Nigéria de ver os caras tentando se superar, buscar o resultado. Pô, 1-0 para a Argentina, a Nigéria sendo desclassificada da Copa, e você não via a Nigéria agredindo, partindo para cima com tudo. E parecia que era mais um jogo do campeonato, assim. Então a partida acabou que foi entrando aí nesse ritmo mais tranquilo, parecia que ia encaminhar para uma classificação tranquila da Argentina mesmo, mas o problema do futebol, de você manter um placar mínimo ali, com um gol de vantagem só, é que, cara, um lance muda tudo. Um lance e a coisa toda pode virar. E foi isso que aconteceu nessa partida. Ali no comecinho do segundo tempo, a arbitragem acabou marcando um pênalti contra a Argentina, um pênalti do Mascherano ali, numa jogada de escanteio, aquela coisa de um jogador puxar o outro, pegar pelo lado assim. Muita gente acha que não foi pênalti, muita gente acha que foi. É um lance discutível mesmo. Quem acha que não foi, argumenta com razão que esse é um tipo de lance que acontece em todo escanteio. Em todo escanteio tem 3 lances desses, então se você for parar para marcar, tem que marcar pênalti em todo escanteio. Esse talvez tenha sido um pouco mais assintoso que o normal, né, galera? Mas enfim, entendo esse argumento. Agora, entendo o argumento também de quem acha que foi pênalti. É aquela coisa, ou o Mascherano com o braço ali mexendo, ou ele interferiu na movimentação do jogador, e nesse caso foi pênalti, ou se não interferiu, só tocou, só estava querendo marcar posição, então tem que arrumar uma maneira diferente de fazer isso, porque esse jeito que ele faz, realmente olhando na câmera ali, parece que foi falta. Então, deu mole de um jeito ou de outro. Tendo feito pênalti ou não, o Mascherano deu mole. Com isso, a Nigéria empatou a partida e aí o jogo voltou a ter graça, porque com isso, a Nigéria que estava se classificando para as oitavas de final, e aí, amigo, a Argentina sentiu o baque, ficaram muito nervosos com a possibilidade da eliminação. Acho que eles achavam que a dificuldade ia ser abrir o placar e que depois que abrisse o placar, a classificação ia se construir naturalmente. Não sei. Eu sei que quando saiu o gol na Nigéria, deu para ver o baque, o nervosismo na equipe argentina. Foi para cima da Nigéria, mas sem nenhum esquema tático, sem nenhuma tranquilidade. Parecia ali que não ia conseguir. Eu estava torcendo para a Argentina, confesso, porque eu já falei para vocês, eu sou um fã da Copa do Mundo, eu gosto do torneio, de grandes jogos, e para mim vai ser muito mais interessante no sábado assistir um França e Argentina do que assistir um França e Nigéria. Então estava querendo que a Argentina passasse, mas estava difícil de torcer. A Argentina não estava criando nada, a Nigéria... Peguei implicância da Nigéria nessa Copa também, porque é o que eu falei, os caras jogam de forma muito burocrática. Pô, se eles tivessem um pouquinho mais de sangue nos olhos, no que a Argentina subiu para tentar a vitória, abriram espaço lá atrás, poderiam ter conseguido encaixar um contra-ataquezinho e resolver a partida. Mas não, parece que estão jogando um jogo qualquer, de um torneio qualquer, sabe? Falta uma garra a mais nesse time nigeriano. Não conseguiram matar o jogo, né? Um gol da Nigéria ali, um segundo gol mataria a partida. Não conseguiram. A Argentina ficou lá martelando, mesmo que desorganizado, mesmo que com muito nervosismo. São jogadores talentosos. Se você deixar os caras rondarem muito a sua área, a chance de um gol sair é grande. E não deu outra. Já tinha passado ali os 40 do segundo tempo. O Rojo acabou fazendo o gol da vitória. Aí o estádio foi abaixo, né? A torcida inteira argentina que estava ali tomando conta do estádio transformou a cidade russa lá, São Petersburgo, num estádio argentino em Buenos Aires. Aquela cantoria argentina que a gente está acostumado a ouvir. Eu acho que o principal aí, o personagem também da partida, que reflete o sentimento dos argentinos, foi o Maradona, né, que estava assistindo o jogo, completamente transtornado ali. Depois do gol, então, ficou completamente transtornado. Talvez seja ali o reflexo mais puro, a ilustração mais clara do sentimento argentino depois desse jogo. Com isso, os caras vão aí, conseguiram passar para a segunda fase, vão enfrentar a França no sábado. O sábado, uma rodada que promete. Tem Portugal e Uruguai, um jogo interessante, e tem também França e Argentina. Eu tô feliz, eu quero esses grandes confrontos mesmo na Copa do Mundo, sabe? Não tem essa de, vai eliminar a Argentina, não. Deixa aí, cai contra a França, mas faz um jogo maneiro, pelo menos antes. Essa é a minha expectativa. Mas vamos passar então para os jogos dessa quarta-feira, né?
vai ter aí jogo decisivo do Brasil contra a Sérvia, mas antes tem a decisão do grupo F, vai ser ali a rodada de 11 horas da manhã, um grupo que também está bem interessante. As 4 seleções do grupo ainda têm chance de se classificar. A Coreia do Sul, é verdade, tem chances bem pequenas, precisa vencer a Alemanha por mais de um gol de diferença para ultrapassar lá no saldo e ainda torcer para a Suécia perder do México. Quer dizer, cara, é uma chance ali quase igual de vencer na loteria, muito difícil de acontecer, é só no papel mesmo que a Coreia ainda está na briga. Do outro lado da tabela, o México está com uma situação bem tranquila, 6 pontos, um empate já classifica o México para a segunda fase, já classifica o México em primeiro, então estão com a faca e o queijo na mão aí. Só não podem perder, porque na eventualidade deles perderem da Suécia, da Alemanha ganhar da Coreia do Sul, aí dependendo do saldo, o México pode acabar rodando, pode acabar ficando de fora. Se o México perde de 1 a 0 e a Alemanha ganha de 1 a 0, inclusive, vai empatar em todos os quesitos ali, vai ter um empate triplo entre México, Suécia e Alemanha, que pode ser decidido até nos cartões. Aquele critério que o pessoal tem falado aí dos cartões vermelhos e amarelos, podem servir aí como fator de desempate desse grupo. Já pensou? Seria incrível, né? A briga, de qualquer jeito, deve ficar ali entre Suécia e Alemanha, as duas equipes com 3 pontos, as duas equipes dependendo só de si. Se vencerem por mais de 2 gols de diferença dos seus adversários, conseguem a classificação para a segunda fase. Se uma das duas só vence a outra por 2 a 0, classifica essa e o México. Se as duas vencem por mais de 2 a 0, as duas classificam e eliminam o México. Então, até por causa disso, eu espero uma rodada bem emocionante, com bastante disputa nos 2 jogos, principalmente no jogo entre Alemanha e Coreia do Sul, que vai ser o jogo que eu vou assistir, né? Porque a Alemanha tem que ir para cima, né, para se classificar sem depender de outros resultados, tem que vencer a Coreia por mais de 2 gols. A Coreia, que também já é uma equipe naturalmente ofensiva, jogou para cima contra o México e contra a Suécia, precisa vencer a Alemanha por 2 gols de diferença também. Então promete ser um jogo bem aberto e que tomara com muitos gols. Vamos torcer para isso acontecer. O jogo entre o México e a Suécia também. A Suécia, que é uma equipe que gosta de jogar mais na retranca, mais esperando o adversário para jogar no contra-ataque, vai ter que partir para cima, porque o empate só favorece ao México. E o México, que tem a vantagem do empate, é uma seleção que não sabe muito jogar na retranca, eles naturalmente vão para cima do adversário, então é um jogo que promete muitos gols também. A minha aposta aqui para esses 2 jogos vai ser que o México empata com a Suécia 1 a 1 e a Alemanha vence da Coreia do Sul por 2 a 0 e assim México e Alemanha se classificam para a segunda fase. Finalmente, às 3 horas da tarde, nós vamos ter aí o grupo E, o grupo do Brasil, um jogo complicado para o Brasil, né? Um grupo que já tem a Costa Rica eliminada, Brasil e Suíça dividem ali a liderança com 4 pontos, e tem a Sérvia com 3 ali, tentando brigar por uma classificação para a segunda fase. Tanto o Brasil quanto a Suíça só precisam empatar para conseguir passar para a próxima fase, não é isso? Até se perderem, eventualmente podem conseguir a classificação, mas o ideal seria o empate para garantir, né, sem precisar de outros resultados. E tem também um incremento aí na briga, né? Além de garantir a classificação, se quiser pegar o primeiro lugar, aí tem que vencer, tentar fazer mais saldos do que o outro, né? Porque Brasil e Suíça estão com o mesmo número de pontos até o momento. E a Sérvia tem que aí ganhar do Brasil de qualquer jeito, partir para cima do Brasil, tentar vencer para chegar aos 6 pontos, garante a classificação. Se empatar com o Brasil, chega a 4 pontos, aí vai ter que torcer para Costa Rica vencer de mais de um gol a Suíça. É difícil, é muito complicado. Tem que vencer. A Sérvia tem que vencer o Brasil, essa que é a realidade dos sérvios, infelizmente para eles. E essa talvez seja a grande vantagem do Brasil, né? A Sérvia, que é uma equipe que gosta de jogar mais retraída, gosta de jogar mais na retranca, partindo só na boa, tem que vencer o Brasil, portanto, vai ter que ir para cima mais cedo ou mais tarde. Não acredito que eles não vão começar já pressionando o Brasil, vão esperar o Brasil vir para cima, mas conforme o jogo for avançando, se eles não conseguirem achar um golzinho, eles vão ter que aos poucos se soltarem também. Então o Brasil pode se aproveitar disso. Se você somar isso aí, o fato de que eles cansam no segundo tempo, é uma equipe bem técnica, uma equipe preocupante, mas que quando jogou contra a Coreia do Sul e quando jogou contra a Suíça, mostrou que ali no segundo tempo, do meio para o final, os caras cansam.
Os caras cansam, diminuem o ritmo, dão mais espaços. O Brasil pode se aproveitar disso, né? Se conseguir segurar o jogo até ali, pelo menos, pode se aproveitar da reta final ali, quando os sérvios costumam baixar um pouco mais a guarda. E o que o Brasil tem que ficar de olho? Todo mundo já comentou também. A bola alçada na área dos caras. O atacante sérvio lá, o camisa 9 deles, é um cara forte, é um cara de técnica também, e que vai brigar de igual para igual com nossos zagueiros. Se a bola chegar lá, pode complicar para o Brasil. O Brasil que já tomou um gol de bobeira numa bola aérea. O gol da Suíça lá, apesar do pênalti no Miranda que alguns reclamam, foi um grande mole de posicionamento defensivo da seleção brasileira. Não podemos voltar a repetir esse erro. Apesar disso tudo, eu acredito na vitória do Brasil, sim. Vamos acreditar aí que o Brasil ganha por 2-0. Vou botar o Brasil 2-0. É importante que o Brasil ganhe e seria bom que o Brasil ganhasse fazendo um saldo também, porque na briga aí pela primeira posição, a Suíça está com melhores condições, né? Vai pegar uma Costa Rica, que já se mostrou a equipe mais fraca do grupo, uma Costa Rica que também já está desclassificada. Então, para a Suíça marcar 1, 2, 3 gols, não custa nada. Se eles quiserem, tiverem vontade, né, de partir para cima, podem de repente beliscar uma primeira posição aí, quem sabe. Vamos ver, né? Vamos ver. Quando as duas equipes entrarem em campo, elas já vão saber quem se classificou em segundo do grupo F. Se for a Alemanha, talvez nem Brasil nem Suíça se esforcem tanto para pegar esse primeiro lugar, né? Se não for, se por um acaso de destino passar a Coreia do Sul, o México, a Suécia, aí talvez eles se esforcem um pouco mais para ficar em primeiro, não sei. Vamos ver. Enfim, para essa rodada das 3 horas aí, então, vou apostar que o Brasil vence por 2-0 e no jogo da Suíça, eu vou botar que a Suíça vence por 2-0 também. Beleza? E com isso aí, os dois vencendo por 2-0, o Brasil se classifica em primeiro lugar. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para falar por hoje. Digam nos comentários a opinião de vocês. Ficaram felizes com a classificação da Argentina ou ficaram tristes? Eu fiquei feliz. Eu quero Messi jogando mais jogos da Copa, seleções fortes jogando mais jogos da Copa. Eu quero ver a Copa pegando fogo mesmo. Mas digam nos comentários a opinião de vocês, as expectativas de vocês pro jogo do Brasil. Acha que vai ganhar? Acha que vai ganhar fácil ou no sufoco? Acha que vai empatar? Acha que vai perder? Diga nos comentários e não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal para voltar mais tarde, porque todo dia, agora durante a Copa, todo dia tem Sobrecopa para comentar mais sobre esse torneio, que é o maior torneio esportivo do mundo. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar por hoje. A gente vai se falando.